Estamos então de regresso aqui a este projeto, agora com uma voz ligeiramente diferente, porque já passaram alguns dias, estou felizmente melhor, e desta feita para darmos continuidade a este projeto muito simples de CRUD, Create, Read, Update e Delete, de SQL. E nós ficamos neste ponto em que temos já um mecanismo para adicionar usuários mais ou menos bem feito, nós depois poderemos voltar lá para fazer algumas verificações, mas principalmente já não deixa que o mesmo usuário seja registado mais do que uma vez. Ficamos aqui então com este resultado, com este output, vocês podem também chamar assim, que é a apresentação de uma tabela onde nós listamos basicamente os usuários que estão registados. E nós deixamos ficar aqui estas ações, que são as ações típicas: editar e eliminar. O que é que significa? Quando eu quiser eliminar este usuário, eu vou ter que ter aqui uma ligação, uma hiperligação, vou clicar nela, vai abrir um espaço perguntando se de facto eu quero ou não eliminar este usuário e respondendo sim ou não, eu vou então executar a operação de CRUD, neste caso de delete, na minha base de dados. É isso que nós vamos fazer neste vídeo, então, sem mais delongas, vamos aqui regressar ao nosso código e estamos aqui então no nosso ficheiro index.php, onde é inicialmente lido o conjunto de todos os usuários que estão registados na base de dados e depois vai apresentar os resultados numa tabela. E nós temos essa lógica apresentada aqui. Ora, como eu tive a ocasião de referir num dos vídeos anteriores, nós apresentamos aqui o nome do usuário, a data em que ele foi criado e depois deixámos ficar aqui de uma forma hard-coded, isto é, escrita desta forma, simplesmente para simular os links, os textos de editar e eliminar. O que nós vamos ter que fazer aqui é transformar este eliminar numa hiperligação. Queremos um link para depois saltarmos para uma outra área da nossa página. Então, nós vamos colocar aqui um href, que é uma hiperligação, neste caso, e vamos deixar ficar a expressão ali eliminar. E aqui vamos fechar o A. O que significa agora que quando eu refrescar aqui o meu projeto, já vamos ter aqui então o eliminar com links. Bom, o que acontece neste caso é que estamos a indicar o eliminar para o index.php. Porquê? Porque não definimos nenhuma hiperligação aqui. Nós queremos, de facto, é que ao clicarmos no eliminar, vai aparecer um outro espaço, inclusive pode apresentar os dados do utilizador e depois por baixo vai perguntar se nós queremos, de facto, pagar ou não. E vamos ter aqui um cancelar e uma resposta sim, eliminar, e depois, consoante a resposta, nós vamos então agir em conformidade. Bom, como é que nós podemos fazer isto? E mais uma vez volto a sublinhar que o objetivo deste pequeno projeto não é mostrar a forma mais elaborada de como é que estes sistemas se fazem. O que é importante é vocês perceberem estas lógicas para depois, de acordo com as vossas metodologias, poderem implementar no vosso código. Então o que eu vou fazer aqui é criar um endereço de um novo script que não existe ainda aqui criado. Eu vou aqui criá-lo e vou colocar eliminar, confirmar, ok? Eliminar confirmar.php. O que é que este script vai fazer? Bom, uma coisa extraordinariamente simples, vai simplesmente perguntar se nós queremos de facto eliminar aquele registro. Então nós vamos ter aqui algures o nome do usuário selecionado e depois vamos ter aqui um sim ou um não. Ou, neste caso, um sim e um não. E vamos fazê-lo de uma forma muito básica. Vamos fazer com duas hiperligações. Vamos colocar aqui um ahref. Vamos colocar aqui um não e um /a. Eu vou colocar aqui tudo isto dentro. Vamos, por exemplo, colocar dentro de um div. Ok. E vamos aqui fechar o div corretamente. E aqui vamos ter então também uma barra vertical e vamos ter o sim aqui à frente. Bom, quero chamar a atenção para um aspecto que é importante, é que quando tratamos então de espaços, nós podemos chamar aquilo que se designa, ou podemos utilizar, devemos utilizar o que se chama uma HTML entity. Isto é, uma coisa é nós termos um espaço, e se tivermos vários, nós já tivemos a ocasião de verificar que estes espaços a mais serão ignorados e apenas vai ser colocado o primeiro, mas nós podemos alterar isso utilizando uma HTML entity, existem várias, nomeadamente, por exemplo, esta, que permite colocar o símbolo do copyright, ok? Aquele C com um círculo à volta, mas se eu colocar esta, eu vou estar a criar um espaço. Bom, perguntar-me o que é que quer dizer NBSP? Significa Non-Breaking Space. Então, se eu copiar
este código e colá-lo aqui, eu vou ter a certeza absoluta que vou ter um espaço. Se eu quisesse ter mais do que um espaço entre o não e o sim e ali com a barra no meio, eu poderia multiplicar aqui as vezes que eu quisesse e aqui, de facto, teria 3 espaços. Bom, vamos voltar atrás. Temos aqui o não e o sim, o que quer dizer que neste momento nós temos este script já criado. Aqui o que vai acontecer é que nós vamos chamar este script, ok? Mas isso não vai ser suficiente, nós vamos ter que passar mais uma informação, já lá iremos. Então vamos colocar aqui eliminar, confirmar, .php. Obviamente que aqui poderão acontecer às vezes erros quando nós temos nomes de fecheiros muito compridos e acabamos por errar no seu nome, ok? Nós aqui, uma forma muito simples é editarmos aqui ou fazermos um rename para podermos copiar e depois quando regressamos aqui fazemos simplesmente um colar para ter a certeza absoluta que temos o nome correto. Bom, o que acontece agora então é o seguinte, eu vou refrescar e quando olharmos agora aqui para o fundo, já vamos verificar que o link está a apontar para eliminar _ confirmar. Quando eu clicar aqui, nós vamos ter o nome do usuário selecionado e se nós queremos eliminar ou não. Okay? Portanto, colocamos o não, não vai acontecer nada, colocamos o sim, vai haver então uma eliminação da base de dados. Bom, neste caso, vamos então regressar aqui ao eliminar e o que vai acontecer é o seguinte, algo muito simples. Se nós não quisermos eliminar, o que é que nós vamos executar? Vamos executar mais ou menos um voltar atrás. Então, neste caso, o index.php. Significa então que se eu agora voltar aqui, clicar em eliminar e não quiser eliminar, eu vou voltar atrás. Tão simples quanto isto. O que acontece agora, no entanto, é o seguinte, se eu clicar em eliminar e quiser carregar no sim, a pergunta que eu faço é qual é o usuário que eu quero eliminar. Bom, de facto, eu ainda nem sequer tenho aqui o nome dele apresentado, então o que é que isto significa? Eu vou ter que passar para o interior deste fecheiro eliminar, confirmar, uma informação que me permita identificar o usuário. Poderíamos pensar, bom, poderíamos passar o nome dele, até porque temos aqui o usuário. Podemos passar o nome dele e automaticamente já temos a possibilidade de eliminá-lo depois pesquisando, através da base de dados, pesquisando qual é o usuário que tem aquele nome e eliminando esse registro. Bom, a forma mais correta de fazer não é essa, é utilizando o mecanismo interno do ID. Isto é, se nós abrirmos aqui a nossa base de dados e formos olhar para a estrutura dos dados que estão guardados, nós vamos ter a oportunidade de ver que na tabela dos usuários nós temos um ID usuário. Se formos ver aqui aos dados, nós vamos inclusive ver que o João tem o ID 1 e a Ana tem o ID 2. Estes dados são todos passados para o interior da nossa query. Então significa que, da mesma forma que nós temos aqui esta informação, nós podemos agregar aqui, em baixo, a seguir ao eliminar, confirmar, vamos colocar uma barra e vamos colocar ID igual e agora vamos concatenar isto com neste caso com o PHP. Bom, a forma que nós podemos fazer, ou a forma mais correta, ou vamos dizer uma forma de o podermos fazer, é, por exemplo, colocarmos aqui dentro um bloco de PHP. E reparem o seguinte, basicamente o que eu estou a fazer aqui é dizer o seguinte, eu quero colocar eliminar _ confirmar.php /id e à frente disto eu quero colocar, por exemplo, o ID 1. Ora, onde é que eu vou buscar o ID 1? Eu só o tenho dentro da lógica do meu PHP, porque é isso que está aqui. Ok? Então, este código que eu aqui coloquei, eu vou até aproveitar para copiar, eu vou colocá-lo aqui dentro. Ok? E aqui vou mudar para ID usuário, que é o nome que tem esta célula daqui. Então, o que vai acontecer agora na prática é o seguinte, quando eu refrescar, se tudo estiver correto, obviamente, quando eu refrescar aqui a minha página inicial, eu deixo de ter aqui o eliminar só apenas a apontar para o eliminar confirmar.php, mas tenho ali depois uma barra ID igual a 1. Bom, vamos verificar se é possível irmos buscar o valor do ID desta forma, ok? Porque tradicionalmente o que nós iríamos fazer não era colocar aqui uma barra, mas sim um ponto de interrogação. Ora, nas URLs, isto é, nos endereços de internet, este ponto de exclamação significa a partir daqui vou ter variáveis. Bom, nós podemos tentar ver aqui um exemplo, se eu for aqui ao Google e tentar fazer aqui uma pesquisa, aliás, nem é necessário, escrevi Google e ele próprio foi-me colocar aqui este endereço Google e depois o search. E logo a seguir ao search colocou um ponto de interrogação e depois aparece Q igual a Google
depois um i comercial e tem OK igual a Google, outro i comercial AKS igual a Chrome. Bom, o que é que isto na prática significa? Bom, significa o seguinte: se eu pegar nesta URL completa, nós vamos ter aqui algo deste género. Reparem, eu criei aqui este documento só simplesmente para podermos partir isto em partes. Nós vamos ter aquele endereço e a seguir ao endereço nós vamos ter estas variáveis. Reparem, o i comercial separa as variáveis e todas elas têm um nome e um valor. Ok? Eu vou aqui ainda procurar a ver se existe mais algum. Ok? Pronto. Penso que aqui temos as informações todas. Isto é, o Q é igual a Google, o OK é igual a Google e o AQS é igual a Google, a Chrome, etc, 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 etc. Se tivéssemos aqui mais um i comercial, como temos aqui, como podem observar, eu posso eliminá-lo daqui e passo a ter ainda mais uma variável e depois ainda mais outra variável. Então esta informação nós conseguimos obtê-la a partir do momento em que temos uma URL com esta identificação. Vamos ver o que é que vamos fazer para chegar lá. Bom, neste caso, se eu agora clicar aqui em eliminar, eu ainda estou aqui com a barra, eu vou clicar aqui em eliminar, e reparem, o ID foi ali parar, mas se eu agora voltar atrás, como eu já fiz uma alteração, eu vou aqui refrescar tudo isto, e eu passei a ter então um ponto de interrogação. Ora, como é que eu vou buscar o ID? Agora, aqui eu vou fechar, foi só para explicar, como é que eu vou buscar o ID aqui no meu novo script? Bom, eu vou utilizar uma super global, que é a super global get. Então eu vou dizer que o ID, isto é criar uma variável, vai ser igual a quê? Ao get. E agora vou indicar aqui qual é o nome da variável que eu quero, que é o ID. Se eu agora fizer aqui um echo ID, significa que eu vou apresentar o valor que foi escolhido. Depois tenho aqui um parágrafo e vai colocar uma linha por baixo. Bom, vamos aqui fazer aqui um refresh. E reparem então, eu tenho aqui, quando olharem aqui para o fundo, eu tenho aqui o eliminar e o ID igual a 1. Aqui em baixo o eliminar e ID igual a 2. Isto porque a construção foi feita dentro deste ciclo que aqui está. Neste caso vamos aqui fechar, só para vermos melhor o código. Temos aqui este ciclo que vai construir a tabela e depois vai acrescentar aqui o valor do ID do usuário. Se eu agora clicar aqui no eliminar, reparem como já consigo ir buscar o ID 1. Se eu voltar atrás com o não e clicar aqui em eliminar, eu vou buscar o ID 2. Então eu agora já sei qual é o ID do utilizador que eu quero ir buscar. Tenho aqui o ID. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, vou apresentar os dados do usuário selecionado. Apresentar dados do usuário. Então nós vamos fazer aqui uma pesquisa. Para isso, eu vou aqui buscar já o código que eu aqui tenho. Vamos fazer aqui o include gestor. Ok? Vamos até buscar tudo isto. Vamos aqui colar. E aqui eu quero ir buscar os dados do usuário. Gestor é igual a execute query. Select asterisco from usuários. E agora vamos ter que fazer aqui uma adição diferente. Vamos colocar aqui um params é igual a array e vamos colocar dentro deste array o ID, neste caso desta forma, ID usuário, e vamos colocar assim. E agora vamos simplesmente colocar aqui a seguir os params e aqui vamos colocar a cláusula where. Eu quero selecionar os dados do usuário, mas que tem aquele ID. Então, where ID usuário é igual a ID usuário. Okay? E, portanto, este valor que aqui está vai ser colocado ali dentro. Eu chamo a atenção que esta técnica que nós estamos aqui a usar é uma técnica para evitar sistemas de SQL injection. Então, nós passamos a ter aqui os dados do usuário. Agora vamos poder apresentá-lo aqui. Usuário selecionado, 2 pontos, e agora voltamos a abrir aqui o PHP. E, neste caso, este resultado que vai aparecer aqui é apenas uma única linha, porque só existe um usuário com aquele ID. Então, nesta circunstância, eu vou fazer aqui um echo usuário de 0, okay? Porque é a primeira linha, e dessa primeira linha, que é a única que existe, eu quero ir buscar o nome. Ou neste caso, eu penso que se chama usuário mesmo. Okay? Então vamos verificar se já temos aqui a funcionar esse sistema. Eu vou voltar aqui atrás, porque é suposto aparecer aqui o João. Okay? Cá está ele.
aqui a Ana. Cá está ela. Okay? Poderia aqui melhorar o aspecto visual disto, simplesmente colocando aqui um strong para fazer um negrito, barra strong, e portanto vamos ter ali o usuário a aparecer. Eu vou colocar um bocadinho maior, vamos colocar aqui um H4, penso que será suficiente para termos um bocadinho maior, e vamos aqui então clicar em eliminar, ok, não ficou muito grande, então vamos colocar aqui um H3, que para vocês verem melhor. Vamos aqui regressar, vamos aqui refrescar, cá está. O usuário selecionado, João, ele colocou o strong em toda a linha, porque agora eu tenho um H3, muito simples, não há problema nenhum, vamos deixar ficar assim. Mas vamos então aqui avançar. Se eu clicar no sim, o que é que eu vou estar a dizer ao sistema? Bom, vou estar a dizer que eu quero de facto eliminá-lo. Então eu vou ter que usar aqui um sistema que vai passar o script, vai passar a navegação para um outro script de PHP que vai simplesmente eliminar aquele registro. Então eu vou aqui colocar eliminar definitivamente, ok? Podíamos colocar aqui eliminar registro, é mais fácil. .php, e o que nós vamos colocar aqui é o seguinte, vamos eliminar qual registro? A mesma estrutura, PHP, porque este script apenas serviu para perguntar, e agora vamos dizer que queremos fazer aqui um echo de usuário de 0 e agora o ID dele, ok? Ou neste caso podemos simplesmente colocar uma coisa muito simples. Uma vez que o ID já existe aqui no getID, nós vamos colocar o ID aqui. Simplesmente assim. Então reparem, neste momento o que vai acontecer é o seguinte, se eu refrescar, o não significa voltar ao index e o sim significa executar dentro do eliminar registro o valor 1. Ora, o valor ali ainda não está correto porque eu tenho que colocar aqui ID igual a qualquer coisa. Ok? Portanto, o ID vai ser igual ao eco do ID. Então reparem, vamos aqui novamente refrescar e agora sim temos ali eliminar registro PHP e depois começam as variáveis ID igual a 1. Ora, vamos criar o eliminar registro, vamos aqui copiar, vamos aqui regressar ao nosso projeto, vamos clicar aqui, eliminar registro.php e aqui vamos simplesmente eliminar o registro e depois vamos redirecionar automaticamente o sistema para a página do index.html. Então, ou melhor, neste index.php. O que eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar o código que aqui tenho, neste caso, isto que aqui está tudo, vamos aproveitar aqui tudo, vamos colocar aqui, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente eliminar o registro, neste caso, eliminar o registro, temos aqui o include, temos aqui o ID do usuário e aqui no execute query, em vez de ser um execute query, vai ser um execute non-query. E não vamos guardar rigorosamente nada em lado nenhum, porque vamos executar uma operação do CRUD que não devolve resultados. Eu vou aqui fechar. Então vamos ter um execute non-query. Em vez do select asterisco from, vamos colocar simplesmente delete from usuários, where id usuário é igual a id usuário. E já temos aqui as informações todas feitas. Reparem, temos aqui os parâmetros, temos tudo parametrizado. Então o que nos falta fazer neste momento é o seguinte. Quando nós entramos dentro deste fecheiro eliminar registro, ele vai carregar os dados da nossa biblioteca que permite gerir a base de dados, vai eliminar o registro e agora vamos ter que redirecionar automaticamente, porque não há mais nada a fazer aqui, vamos ter que redirecionar para a página inicial. Para isso nós podemos utilizar uma função do PHP que é o header. Então vamos colocar aqui header e esta função permite fazer exatamente o quê? Reparem, send a raw HTTP header, isto é, envia para o nosso browser uma mensagem para o cabeçalho do nosso HTTP. E basicamente o que nós vamos dizer aqui é o que é que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma location index.php. Okay? E neste caso concreto o que vai acontecer vai ser então o redirecionamento da nossa página para aquele script que aqui está.
Poderíamos colocar aqui um endereço de uma página web qualquer, etc. Mas isto à partida vai ser suficiente para que este fecheiro seja executado. Nós não vamos ver nenhum output dele e vamos ver de imediato então a voltar à página inicial. Vamos então aqui verificar se o nosso sistema está a funcionar, refrescar isto. Vamos tentar eliminar o João. Então vou clicar aqui em eliminar, eu vou clicar não, portanto não foi eliminado, vamos clicar em eliminar, vamos clicar aqui sim. E, reparem, não foi eliminado o João. Vamos ter que verificar o que é que acontece no nosso código. Uma das formas para nós podermos verificar isso é verificarmos se de facto estamos a chegar aqui a este registro. E reparem, há aqui um pormenor que é o seguinte: onde é que está este ID usuário? Bom, se nós olharmos aqui para o eliminar confirmar, nós fomos buscar o ID usuário à query string, que é o nome que se dá a este conjunto de elementos de variáveis que aparecem aqui à frente. Isto é, o eliminar tem aqui a query string, que é esta porção que aqui está. Então, para isso, eu também tenho aqui no eliminar registro que ir buscar esta informação do ID, porque senão o ID não existe. Ok? Então o problema à partida estaria aí, penso eu. Portanto, temos agora aqui o ID, vamos regressar aqui novamente ao nosso código, está tudo refrescado, vamos tentar novamente eliminar ali o usuário João, eliminar, o usuário selecionado João, não, sim, nós podíamos ter aqui um texto a dizer pretende de facto eliminar, vamos clicar aqui no sim, João eliminado e como podem observar temos então apenas neste momento o registro da Ana.